Nos últimos meses, os Estados Unidos reforçaram os treinamentos militares no Alasca. Foram enviados 8.000 soldados para a região, e isso deixou o mundo em estado de alerta. Mas continue aí, porque vamos explicar tudo após a vinheta. Bom, tudo começou com a revolta do parlamento russo, pelas sanções impostas a Moscou. Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 24 de fevereiro, os Estados Unidos têm aplicado diversas sanções econômicas ao Kremlin. A ação é tão contundente, que a Rússia se tornou o país mais sancionado do mundo, superando inclusive o Irã, um inimigo declarado norte-americano. Como uma espécie de contra-ataque, o parlamento russo decidiu reivindicar o Alasca. Para quem não sabe, o território já pertenceu ao Império Russo no passado. Mas para entender essa história, precisamos voltar até a metade do século XIX. Naquela época, o Império Russo era gigantesco. Começava na atual Polônia, incluindo a Finlândia, e atravessava toda a Ásia Central, Extremo Oriente, até chegar ao Alasca. Apesar de vários territórios, o reinado não conseguia rentabilizar suas riquezas naturais, pois seguia um sistema feudal ineficiente. Com uma população de 160 milhões de habitantes, não havia comida suficiente para sustentar tantas pessoas. Enquanto a fome ia se espalhando, foram surgindo revoltas internas. Além disso, as pessoas também estavam indignadas com os excessivos gastos militares. Sem contar os diversos problemas sociais que cercavam a região, como por exemplo a escravidão. Diante desse cenário, o czar Alexandre II estava pressionado para abandonar a América Russa, como eles chamavam o Alasca, e se concentrar na crise interna. E adivinha o resultado? Em março de 1867, o imperador decidiu vender o território para os Estados Unidos. O negócio rendeu 7,2 milhões de dólares, que corrigido hoje pela inflação, seria superior a 250 milhões. Pode até parecer que é uma baita grana, mas foi uma autêntica pechincha, considerando o que o Alasca viria a proporcionar aos americanos. Nos anos seguintes, foram encontradas diversas reservas de petróleo e de gás natural na região. Sem contar que no início da Guerra Fria em 1945, a região se tornaria um posto militar de valor inestimável. Ela permitiu que tropas, radares e aviões americanos estivessem próximos da Rússia. Bom, acho que agora você entendeu por que foi uma verdadeira pechincha. Apesar do baixo valor, tudo indica que a venda ocorreu de maneira legal. Segundo os jornais do século XIX, a venda foi realizada de acordo com a lei internacional da época. E o mais importante, é que foi em comum acordo entre as partes. Ou seja, os Estados Unidos não obrigaram o Império a negociar o território. Naquele tempo, era comum as negociações seguirem esse rumo. Um exemplo claro, foi quando o Brasil comprou o Acre da Bolívia em 1903, por 2 milhões de libras. Apesar desse histórico, autoridades russas vêm declarando que a venda não cumpriu os requisitos legais. Segundo eles, o Império estaria passando por uma enorme crise, e foi forçado a vender o território por um baixíssimo valor. Recentemente, o presidente do parlamento russo, Vyacheslav Volodin, afirmou que o Alasca ainda é da Rússia. Порядочность не слабость. Нам есть всегда чем ответить. А Америка пускай всегда помнит. Там есть часть ее территории, Аляска. O deputado, que é homem de confiança de Putin, também sugeriu que oficiais russos entrassem no Alasca, para realizar um referendo popular. A intenção é descobrir o desejo da população, se querem permanecer americanos, ou se tornarem russos. O plano russo de retomar o território faz parte do esforço em aumentar seu poder no Ártico. Isso inclui instalações militares em Wrangel Island, a apenas 1.480 quilômetros do Alasca. Internamente, os moradores locais não parecem estar de acordo com esses planos. Em resposta ao Kremlin, o presidente Joe Biden advertiu: não pense mover uma polegada sobre nosso território. Enquanto as tensões entre os países só aumentam, o mundo fica em estado de alerta. Isso porque estamos falando das maiores potências nucleares da Terra. De acordo com especialistas, se Rússia e Estados Unidos acionassem as armas nucleares, eles teriam poder para destruir o mundo equivalente a 11 vezes. Além da crise financeira e pressão interna, outro fator motivou a negociação.
Os russos temiam que o território pudesse ser invadido pelo Império Britânico, que marcava presença através de sua colônia, o Canadá. Na época, o Alasca tinha 1,6 milhão de quilômetros quadrados. Uma área tão grande, que hoje é superior ao Amazonas, maior estado brasileiro. No entanto, a região era povoada apenas por 2.000 cidadãos russos, que trabalhavam com um comércio de couros. Diante disso, o Império resolveu aceitar a proposta de 7,2 milhões pelo território. O negócio foi concretizado em 30 de março de 1867. O acordo foi assinado pelo czar Alexandre II, junto ao presidente norte-americano, Andrew Johnson. Na ocasião, a compra foi mal vista entre os cidadãos americanos. É tanto que os críticos chamavam o negócio de loucura de Sevard, em referência ao secretário de Estado, William Sevard, que tinha feito a negociação. No entanto, o tempo fez questão de calar os críticos. Hoje, o Alasca é um dos estados mais ricos, graças à sua abundância de recursos naturais, como petróleo, ouro e peixe. Sem contar, uma vasta extensão de área selvagem, que serve como localização estratégica para a Rússia e próxima ao Ártico. Com uma área de 1,7 milhão de quilômetros quadrados, o Alasca é o maior estado americano em extensão territorial. Mesmo com as temperaturas extremas, a região possui mais de 730 mil habitantes, espalhados entre 148 municípios. No entanto, são apenas 0,5 habitantes para cada quilômetros quadrados, o que classifica o estado como o mais escassamente povoado. Desde sua aquisição, o Alasca é conhecido mundialmente por ser um lugar frio. Porém, devido à sua grande extensão, tem climas diferentes, que variam de região a região. Mas no geral, o estado apresenta invernos longos, quando a temperatura pode atingir 50 graus Celsius negativos. A economia local está concentrada na extração de recursos naturais, sendo o mais importante o petróleo. O centro econômico é Anchorage, a maior cidade do estado com 250 mil habitantes. O Alasca também se destaca negativamente pela taxa de desemprego de 7,5%, a mais alta entre qualquer estado norte-americano. O Mente Curiosa vai ficando por aqui, e espero que tenham gostado do vídeo. Mas antes disso, deixe sua opinião nos comentários, e aproveita para se inscrever no canal.